foi extremamente feliz. O Getúlio, que outorgou a Constituição e para se manter no poder, ele realmente fez isso. E eu acho que hoje também os deputados que estão votando, que deveriam trazer essa questão mais aprofundada, eles tiveram oportunidade desde 88. A Constituição fez 30 anos. Nunca ninguém falou nada. Nunca ninguém fez nada. Não é? Melhor. Por isso a arbitragem dá certo. Por isso. Sabe, onde as partes participam, cada um apresenta as suas dificuldades, a sua visão, né? E aí nós temos um árbitro, 3 tem que ser sempre número ímpar. São pessoas especializadas, estudiosos, pesquisadores, cientistas, quem você indicar, e que vão chegar a uma conclusão. Carro aqui para trabalhar há 30 anos foi extinto, né? Não devia ter nem no Estado, nem na Câmara, nem no Senado. É um custo absurdo. Nós não temos isso em outros países. Quanto custa a Suprema Corte Americana, que tem um poderio muito maior em termos econômicos, é a nossa Suprema Corte aqui. 40 O gasto é muito maior, infinitamente maior. É um dos mais caros no mundo. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod. Aqui é o Jean, Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? É que eu ia falando quase com o Rudolf aqui, mas daqui a pouco ele chega. Pessoal, antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, acompanhe o canal da Colob IT Solution. No Instagram é Colob Oficial e lá eles têm a parte de certificado digital, o ECPF, o ECNPJ, que eu sei que as empresas precisam de fazer o CNPJ para emissão de notas, para a pessoa física para assinar documentos, tudo, um advogado, administradores. Então, dá uma forcinha lá para eles também, pessoal, que eles são gente boa, hein? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos novamente com a excelentíssima presença do Dr. Pacilo. Então eu tenho certeza que a gente vai ter mais um ótimo bate-papo, então vamos lá. Muito obrigado, Jean, pelo convite uma vez mais. Uma satisfação estar aqui na Hora do Pod, principalmente com você, com a simpatia, como sempre, na Associação Comercial. E o seu programa que eu escuto falar muito. Obrigado. Até as pessoas têm feito corte, etc. Muito bom. Esse é o tipo de liberdade da imprensa, onde ela tem uma agilidade muito grande, né? E não depende das grandes corporações, dos grandes jornalões, das grandes televisões. E você está de parabéns, você está contribuindo para um processo democrático de informação, onde as pessoas são informadas com objetividade dos fatos. Muito obrigado mesmo, viu? Doutor Pacilo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acontecimentos que estão aqui no Brasil, né? Sobre o fim da escala 6x1, né? Polêmica, uma grande polêmica. Né? Jean, essa questão eu entendo assim de uma maneira bastante simples. Estou vendo aqui, né, um 6x1, lembro da Alemanha 7x1 e etc. 7x1, né? 7x1. É mais ou menos um jogo que está num momento eleitoral muito difícil. Nós não aprofundamos o debate, os estudos. Eu vou me permitir fazer uma pequena referência aí, histórica, né, desse processo. Eu vou tratar basicamente na minha área, que é a jurídica, num contexto econômico, filosófico e social, mas eu vou iniciar pela jurídica. Desde 1824, nós tivemos anteriormente a Constituição de 88, mais 7 constituições. Desde 1824, 24 não falou nada, 91 não falou nada, 1937 se falou alguma coisa em razão, né, do desenvolvimento do século XX, Fordismo, toda uma produção, e não havia nenhuma referência em relação ao trabalho. Então se estabeleceu uma jornada máxima de 8 horas, com a possibilidade de uma continuidade remunerada.
De 1934 veio a Constituição de 37, com o nome de Constituição entre aspas, porque ela foi outorgada pelo Getúlio Vargas, então tinha dado um golpe de Estado, né? E resolveu fazer essa Constituição. E nela ele trouxe para o Estado todo um entendimento social a respeito do trabalho, da educação, da produção. E isto se manteve até então, né? Tanto é que na Constituição de 88, está lá o artigo 7º, se eu não me engano, inciso 2º, segundo não, 12º, eu não vou nem procurar a Constituição aqui, porque olha o calhamaço muita que coisa, a nossa, né? e olha o que a americana, né? Bom, para Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nossa, é demais. Lá se diz que existe a possibilidade de negociação. Posso até ver, não custa nada, vai. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas, é o que falavam as Constituições desde 1937, né? De 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a classe trabalhadora, por sua representação, já deveria ter evoluído desde a época de Getúlio Vargas, né? Porque Getúlio Vargas veio, colocou a mão nas costas e vamos junto por aí, se desenvolveu e não se olhou efetivamente esta relação de horário de produção, né? Nós temos uma baixa produção, seria a 90ª do mundo, em 192 países aproximadamente, né? E é uma colocação muito ruim, nós não temos produção. Isso depende também não só da mão de obra, mas da tecnologia, e a gente paga um preço muito alto. Nós tivemos o nosso mercado fechado aí para informática, e hoje a gente tem muita dificuldade, né? Quase tudo é importado. Nós desenvolvemos muito pouca coisa aqui, de computadores, de chips. Aliás, nós nem desenvolvemos chip. Quer dizer, tem toda uma conjuntura que a gente precisa ver, senão não estamos jogando a classe trabalhadora num buraco, né? Porque nós vamos suprimir horas, essas horas vão ter que ser compensadas de alguma maneira. Se não tiver ninguém puder fazer um horário maior, ainda que remunerado, nós vamos ter mais gente para fazer essas horas. Isso vai encarecer qualquer custo, né? Aliás, eu acho assim bastante complicado esse custo existente. Outro dia eu fui na farmácia, estava com um problema nos olhos, fui comprar uma vitamina, quase R$ 500. Não vou fazer propaganda do médico, que é meu amigo, mas posso até falar. O Dr. Boá, que é um excelente oftalmo, que eu confio bastante, me fez uma cirurgia nos olhos, que eu tive uma ruptura. Eu achei estranho o preço. Quase R$ 500. Puxa vida, mas passou da farmácia, não vou falar. E eu olhei em casa à noite, cheguei em casa, fui olhar a nota fiscal. Não, para ver se estava certo, que era, estava um pouco de pressa no dia. R$ 44, pouco de imposto federal. Não, 44 federal e 46 estadual. Ou seja, um remédio de 300, 400, R$ 500, eu pago R$ 100 de imposto. Então, nós temos que olhar toda uma conjuntura e não achar que a classe trabalhadora tem essa responsabilidade de descansar para produzir mais. Eu acho que ninguém vai produzir mais cansado ou menos cansado. Eu acho que, por exemplo, essa fixação por lei, isso é muito ruim, né? Engessa qualquer coisa. As grandes constituições do mundo não tem nada disso, né? A americana não tem, são 40 horas, e lá existe uma federação de fato. No Texas é uma coisa, na Califórnia é outra, dependendo inclusive da temperatura, de todas as características do estado, você tem jornadas É negociável, né? Tudo é negociável. Não existe, aí eu vou lembrar do Habermas, né, que ele diz que a negociação é um consenso. Eu acho que a saída do mundo é o consenso, não tem outro.
Mas na nossa Constituição também fala, né, que vai das 40 horas de semana, 44 horas semanais, tudo, e também que pode ser negociável, né? Sim, então, lá tem o artigo 7, inciso 12º. Mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso é feito com as representações sindicais. Não é? Só que a gente tem um problema aí, e a gente tem até um pouco de dúvida de como isso acontece. Você vê os dirigentes aí entram e ficam 500 anos, ninguém mais sai. Vou falar o nome, não ser desagradável, nem nada, mas a gente sabe que ninguém fica 2 mandatos. O que eu gostaria, doutor Pacilo? O Rudolf aí, o Rudolf aí. Tudo bem. Eu tava com 6 por 1 e daí me tiraram já. Sem você saber, vai fazer 5 por 2. Tá vendo? Não vai estar resultado. Né? E aí, Guilherme? Não gravou nada. Deu? Batendo, testando. O meu tá legal, hein? Oi? Desculpa o atraso, Rodolfo, doutor. nada tava no de compromisso. atraso. Mas. Vou colocar no seu banco de horas. Então, o que eu acho que, assim, como a gente estava falando antes do podcast, Getúlio fez a Constituição e falou sobre o trabalhador, sobre a carga de trabalho, Sim. levando em conta, para poder ter apoio público. Sim. Infelizmente, está acontecendo a mesma coisa agora. Por que não antes ou depois das eleições vão falar sobre isso? Por que eles querem fazer toda essa chama, colocar fogo, para não discutir de forma correta e ter que ser rápido por causa da eleição? Porque é complicado isso. Eu quero te parabenizar. Eu acho que se todo mundo pensasse como você, a questão ia estar num outro nível. Você foi extremamente feliz. O Getúlio, que outorgou a Constituição, e para se manter no poder, ele realmente fez isso. Eu acho que hoje também os deputados que estão votando, que deveriam trazer essa questão mais aprofundada, eles tiveram oportunidade desde 88. A Constituição fez 30 anos. Nunca ninguém falou nada. Nunca ninguém fez nada. Né? Agora, por quê? Etc. Porque todos os problemas já existiam. A questão dos direitos humanos, a questão do excesso de carga de trabalho. Esse não é um problema que surgiu agora. Então, por que não falou o ano passado ou o ano retrasado? Porque bem no ano de eleição, né? Você foi extremamente feliz. Eu compactuo a tua ideia. Que coincidência, né? Que coincidência, né? Realmente, isso foi assim, é uma narrativa que se criou, né? Não criaram a narrativa, olha lá, Maduro, você tem que fazer tal coisa. Eu acho que há um partido aí interessado em se manter no poder, há um presidente que também já teve 2 eleições. Por que ele não falou nos mandatos anteriores? Né? Por que só agora? Pega a ideia da Erika Hilton, né, que foi quem colocou essa questão. Pô, teve uma antes da Erika Hilton tinha um 4x3, você viu o 4x3? 4x3 aí tá bom. Mas sabe que eu vejo assim, e volto lá no texto constitucional, que é uma carta política, como que a gente vai se organizar. Não precisa descer esses detalhes, né? É uma tutela desnecessária, porque todo mundo tem uma noção, se agrega, sabe das dificuldades, sabe das facilidades, sabe os trabalhos, né? E os trabalhos, as atividades, têm as suas peculiaridades. Por exemplo, piloto de avião, comandante de navio, alguém que faz a coleta do lixo na rua, né? Nos hospitais, tudo. E outra coisa, eu no meu escritório eu tenho advogados que trabalham em casa, eles desenvolvem, eles entregam o trabalho independentemente do horário. Né? Quer dizer, é questão de você adaptar as peculiaridades de cada atividade. Exato. Não dá para generalizar. Não, é engessar. E é um absurdo
meu entender, agora falando cientificamente, num texto que deve ter a sua perenidade, como é a americana, que vai fazer agora 250 anos, a independência americana, no dia 4... até eu ia perguntar, esse aqui, ali é a do Brasil e essa é americana. Essa aqui é a nossa. Diferença... Olha. Então, vai fazer... E lá funciona, né? São 7 artigos e 27 emendas. Aqui são mais de 300, quando começou em 88. Tem mais de 100 emendas. Nossa. Se cada emenda tiver 10, 12, 15 artigos, que nem agora pode ser que seja alterado, nós vamos aumentar vai ser a 100ª, 72ª, eu nem sei direito, porque até para o advogado é difícil estar atualizado, porque cada hora está mudando. Muda toda hora. Muda toda hora. É um absurdo. De 88 para cá, nós tivemos mais de 5 milhões de leis. Sabe o que é isso? Isso é uma coisa louca. É um hospício jurídico. E essa ideia limitada de que a lei resolve. Se a lei resolvesse, né, não precisava colocar lá proibido matar. Está lá na lei, é proibido matar, mas todo dia morre alguém. Morreram aí 42 mil pessoas no ano passado, né? Então, eu acho que a gente precisa de princípios éticos, de cultura, né? De consensualismo, de participação efetiva. Doutor, eu ouvi o deputado Kim, ele mencionando que vai aumentar a informalidade. O senhor acredita que vai acontecer isso? Não, eu não acredito. Eu também não quero demonizar os empreendedores. Eu sou empreendedor jurídico. Antes de qualquer coisa, independente de ter começado na Constituição de 1934, depois 37, depois 88, mantendo a jornada de 8 horas, eu trabalho 40. Então, essa coisa de você querer adaptar a peculiaridade da profissão numa norma, numa lei, numa regra de comportamento, isso é muito limitado. É muito limitado. Tanto é que nós estamos aí na 79ª colocação em termos de produção. Porque às vezes eu quero produzir, não posso, o menor não pode ser um aprendiz, etc, etc, etc. Agora, nós temos instrumentos valorosos e precisam ser utilizados racionalmente, né? Não agora os sindicatos vêm, olha, não, vamos parar, aí a USP faz greve e mistura uma coisa com a outra. Então, quer dizer, é um processo, é um movimento não para resolver o problema, não para criar saídas e soluções para as horas de trabalho, mas é uma narrativa política objetivando aí as eleições no final do ano. Infelizmente, isso é lamentável colocar o futuro do país na sua peculiaridade, que é a produção, que é o trabalho, né? Que é o fundamento de nós estarmos construindo alguma coisa. Porque sem trabalho você não constrói nada, não faz nada. E ligar isto a um momento eleitoral é muito triste, é uma irresponsabilidade dos deputados, dos senadores e do presidente. Mas o senhor acha que vai ser aprovado? Não sei se já foi perguntado isso ou não. Olha, ainda não. Eu até acho que vai ser aprovado, lamentavelmente. Acho sim. Mas tinha que porque ter um estudo ninguém melhor. Hã? Tinha que ter um estudo mais aprofundado de várias. Olha, não existe nada melhor do que a negociação. Agora, isso também mostra a falta de capacidade, de interesse, de vontade, de disposição, de competência para negociar. Porque a classe trabalhadora tem as suas representações, né? Não tem centrais, não tem os sindicatos, não tem todo mundo. Será que ninguém consegue negociar na sua atividade? Verdade. Então, eu acho que a gente tem que olhar esse lado também. E eu tenho um pouco de dúvida, eu não vejo assim efetiva demonstração de que, olha, se eu tiver um número menor de horas trabalhadas, eu vou produzir mais. Não vejo essa relação. Pode estar
tem que estar descansado, tem que estar alimentado, tem que ter condições, mas tem que entregar um trabalho também. Isso que você falou, doutor Pacilo, lá no Reino Unido, na Islândia, Reino Unido, lá naquelas áreas lá, até mostraram, olha, eu peguei aqui, reduziram a hora de trabalho, tiveram aumento de 35% na receita e queda de 57% na rotatividade. Só que assim, aí eu faço um adendo. Os países que eu acabei de citar, Reino Unido, Islândia, os países da União Europeia que fizeram isso, eles são países de primeiro mundo. O Brasil ainda é um país emergente. Não tem tanta tecnologia para compor isso daí. Esse estudo que fizeram lá no Reino Unido. Então, acho que não dá para se comparar, né? Não, e você tratou de um negócio muito importante. Você não iguala os desiguais. Fator alimentação, fator cultura, fator clima, né? Geográfico, uma série de coisas. Uma coisa eu estar falando lá em Londres, naquele fog londrino, aquele frio, andando naquela roda gigante, etc. Aquela coisa organizada, né? E conosco, numa situação onde não existe uma federação de fato, né? Como existe na América, cada estado tem a sua autonomia, independência, etc. Aqui não, nós estamos invertendo esse processo. Aliás, eu imagino de uma maneira perigosa, com a reforma tributária, que eu vou centralizar tudo no Planalto Central e depois eu vou ver onde que precisa no Brasil para investir, né? Então aqui nós arrecadamos IPTU e etc. Não, mas vamos ver onde é que nós vamos investir. Essa é uma questão delicada. Eu não acredito na reforma tributária, não. Acho que ela precisa ser revista, ela precisa ser mais clara, mais objetiva. Eu sou a favor de imposto único. Eu acredito que uma menor tributação vai render muito mais para o Estado. Tranquilamente. Você vai fazer questão de ter organizado, você não vai precisar de tantos elementos para poder apresentar para a Receita Federal. Então, É um adendo que eu tenho que fazer nisso daí. Saindo um pouquinho da 6x1, né? Você falou de impostos. Em setembro, a pequena empresa, o Simples Nacional, que está no Simples Nacional, vai ter que optar se ele vai ficar no Simples Nacional ou se vai ter uma outra, porque vai ter uma outra modalidade de Simples. Então vai ter o Simples Nacional e uma outra modalidade. Mas em setembro você vai ter que optar por um dos dois. Só que a alíquota, eles vão só anunciar em outubro. Como é que você vai optar? Exatamente. Pois você tem que optar por um ou dois. Só que, olha só, se vira, olha só, você tem que optar. Se der problema para o empresário, se vira, porque a gente só vai fazer em outubro. A parte Como boa que a gente vai se organizar? Como o empresário vai se organizar? Então, eu tava falando com um contador, amigo meu, ele falou que pelo menos, né, isso é muito ruim, mas pelo menos a cada 6 meses você pode mudar a sua opção. Então, assim, em outubro eles mostram a alíquota. Daí você fala, foi péssimo para minha empresa. Você tem que se segurar por 6 meses, daí pode optar para... Então, o sistema ioiô, vai e volta, vai exato. e volta. Como que você pode projetar? Aliás, hoje está difícil projetar qualquer coisa para 6 meses. Imagina, você não faz o empreendimento para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você faz imaginando por resto da vida, ou por um tempo longo, né? Então, isso fica muito difícil. Um dos grandes problemas nossos aqui é a necessidade de improvisação. Doutor Pacilo, a arbitragem eu sei que é a sua especialidade. Eu gosto. Basicamente, que é resolver conflitos sem depender da lentidão do Estado, né? Sim, isso o Estado arbitragem, fora, né? absolutamente fora. Então, o fim da 6x1 deveria ser imposto por uma PEC, né? Que, assim, ou deveria ser negociado setor a setor via acordos coletivos? Absolutamente negociado. Não existe forma melhor. Por isso a arbitragem dá certo. Por isso. Sabe, onde as partes participam, cada um apresenta as suas dificuldades, a sua visão, né?
E aí nós temos um árbitro, 3 tem que ser sempre número ímpar. São pessoas especializadas, estudiosos, pesquisadores, cientistas, quem você indicar, e que vão chegar a uma conclusão. A prestação judicial, a decisão judicial, não nada mais é do que isso. Só que lá tem todo um engessamento da lei, né? A lei processual, a lei material, como vai se proceder. Na arbitragem, você escolhe, inclusive, as formas de resolver o conflito. E 95% ou mais saem em acordo. Porque não tem recurso. Pode, no mínimo 6 meses, você pode estabelecer 2 anos, 1 ano, 3 anos. A arbitragem ela não tem territorialidade. Você pode fazer em Santos, você pode fazer em São Paulo. Já fiz uma no Crown Plaza, que era uma empresa argentina. Você pode fazer em Nova York, você pode fazer no Casa Grande Hotel aqui. Sabe, essa é uma coisa inteligente. E eu acho que, em geral, os usuários, o empresariado, tinha que pensar que às vezes manter um contrato de 10, 12, 15, 20 milhões ou 100 mil durante 10 anos no judiciário ou mais, não sabendo como vai terminar, né? Passa um juiz, passa outro, os entendimentos, uma Câmara hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro. Basta ver o final, né? O sistema é da primeira instância, segunda, terceira e a quarta. A última lá é o Supremo. Dá para confiar em alguma decisão do Supremo? Em alguma coerência? Né? E hoje, inclusive, ele está contaminado politicamente. Sim. A pior composição do Supremo Tribunal Federal é de hoje. Que tem ministro lá que está com capa de bandido, né? Eu, pelo menos, a minha esposa nunca recebeu uma oferta de 129 milhões para fazer um trabalho que foi copiado da internet, né? Foi copiado da internet, não pagou direito autoral. Aquilo lá está claro e evidente que é uma proximidade, não só proximidade, mas a cobrança de um serviço do mais alto posto do judiciário brasileiro. E esse serviço foi feito? Foi feito, sim, porque na hora que foi preso lá, o Vorcaro ligou para alguém no Supremo, que ninguém quer falar e que todo mundo sabe que é não vou falar careca, que é se eu falar também não os criminosos. Se eu falar que foi o Moraes. Quer dizer, é uma vergonha isso daí. Quer dizer, você fica aqui 10, 12, 15 anos, eu tenho ações de 30 anos no meu escritório. Chega lá em cima... Dá uma segurada lá. Não, você não sabe. Cada um pensa de um jeito, de uma maneira. Quer dizer, é um colegiado que não tem critério. Não existe, não existe um consenso, uma linha resultante. Existe interesse. Eu gosto de jogo, então eu no Taiaiá é comigo. Eu gosto de, sei lá, festa, é com o... Esqueci o nome dele, que agora é o presidente do STJ. Sim. Me fugi agora, mas eu sei quem é. Que gosta de festa. Bom, então, eu acho que a mediação e a arbitragem são as soluções para o Brasil. Porque nós somos um país de muito conflito. Né? Tem. Sabe o que me preocupa? Eu não sei se... Igual, por exemplo, eu fui no... Vou dar um exemplo de um mercado aqui próximo. Sim. Antigamente... É um mini mercado aqui no centro de Santos. Tinham cerca de pelo menos uns 8 funcionários. Daí começou a automação e tudo bem, a tecnologia acontece. Os caixas já começaram a ser aqueles automáticos. Eram 3 caixas, já foi para fica uma pessoa lá e vários caixas automáticos. E diminuiu a quantidade de funcionários. O que me preocupa é se, porventura, esse 6x1 não vai acabar acelerando mais ainda eles darem um jeito, os grandes mercados, essas grandes empresas, né? De automatizar mais ainda e ter menos ainda o trabalhador. Eu acredito a sua previsão, eu acho que é uma observação bastante inteligente que vai se tentar fazer. Eu vou ter um problema, eu vou precisar de mais gente. E se eu puder resolver com máquinas, eu vou fazer isso, porque eu não vou ter mais problemas. Né? Mas aí Então... vai sair,
tudo muda. O que acontece? Vai o caixa, saiu tudo, só que assim, eles irão precisar de, por exemplo, de pessoas que consertem o eletrônico do caixa ou que façam o programa. Jean, A gente vai ter que, tipo, Não, sair do da nossa caixinha Jean, e não, procurar sim, outro... o futuro vai Isso, acontecer essas coisas. Mas eu acredito que isso vai acelerar muito e o povo brasileiro não está preparado para isso. É isso que me preocupa. Vai Jean, acelerar mais ainda. eu acho que o Jean, a tua colocação é muito boa. Ah, quando esse pessoal vai sair dessa atividade, realmente vão ter outras atividades. Se nós formos pensar qual era a produção dos carros na época do Fordismo, aquela coisa, né? Tem lá até esqueço o nome do Carlito lá, que eu esqueço o nome dele. Era todo um negócio manual. Hoje, se você for olhar uma montadora de automóveis, só vai sair faísca. Vai, exato. né? Mas todo aquele pessoal foi sendo alocado para outras atividades, entendeu? Que nem aqui no Porto, olha, houve um desenvolvimento muito grande, etc. E essas pessoas vão sendo recolocadas em outras atividades. Eu acho que nós precisamos oferecer oportunidades para que as pessoas, diante das suas habilidades, se adaptem em outras atividades, porque nós já passamos na era medieval. Não tinha nem esgoto, né? Você lembra como é que eram as coisas? Era pinico, orinoco, para jogar. Hoje nós estamos universalizando. Uma coisa que eu não estudei, mas é pelo que eu ouvi falar em reportagens, tudo assim, a BYD, ela construiu uma fábrica lá na Bahia. Então, carros são Sim. produzidos agora na Bahia. Só que a maioria dos funcionários vieram da China, sendo que a população lá é humilde e precisa do trabalho. Só que assim, a gente tá falando de PEC do fim da escala 6x1. Só que assim, a gente então tem que fazer o estudo, porque o assistencialismo que estão dando, o pessoal parece que prefere não trabalhar, viver de assistencialismo e deixar outras pessoas virem de outros países virem trabalhar por nós. Um podcast que eu vi ontem, um chinês falando, não, tá bom assim, tá bom assim. Deixa o brasileiro assim mesmo, que aí a gente vem aqui, trabalha, e aí a gente constrói a mansão, tem isso e aquilo. Poxa, o brasileiro tem que ter a mansão. A gente tem que ter a mansão. Não o pessoal vir de fora, usufruir do que a gente tem aqui, mas aí precisa do estudo da 6x1, que realmente, às vezes, hoje falam-se muito em burnout e essas coisas. Então, ter um estudo melhor, mais efetivo, e também partir desse negócio do assistencialismo ali e tudo. Vamos trabalhar. Porque, igual o Rudolf falou, o Brasil não está preparado. Não está preparado, talvez, por causa do assistencialismo. Porque ele não pode, pegar o dinheiro do assistencialismo e chegar assim pro pessoal, ó, vocês vão estudar para vocês Teria trabalharem. que ter metas, né? Planos. Pode, eu diria que isso é um projeto político dos partidos de esquerda, né? Que tem uma visão, no meu entender, hoje arcaica, né? Onde deu certo, isso não é uma visão minha, isso é a história que mostra. Onde o socialismo deu certo no mundo? Não, eu não vejo que isto que seja o melhor projeto político para uma nação, né? O capitalismo tem as suas dificuldades, tem os seus excessos, tem, mas isso é muito mais fácil corrigir, porque ele tem o princípio da oportunidade, ele tem o princípio do prêmio, né? E é diferente daquela coisa, vou falar de uma experiência da China, um volume tão grande, um estado, um país milenar, né?
que deveria ter tido um outro desenvolvimento, e não teve. Né? Ela tem um sistema de cópia, né? Não desenvolve tecnologia. Compara um país milenar, né? Que é a China, com a América. Colono que saiu lá da Inglaterra, veio para a Terra Nova, construiu a América, Nova York, construiu satélites. Eu sou da época que o satélite ia para frente, agora ele volta e faz baliza. E a China não chegou nesse nível, né? Eu acho que houve um grande equívoco quando na pandemia se levaram as plantas das indústrias para a China, querendo aproveitar da mão de obra, e hoje deu esse problema que nós temos aí. Né? Agora está se querendo retomar isso de volta para não ter essa concorrência. Mas deveria ter, não sei se você sabe, a China tem acho que 13 prêmios Nobel. Os Estados Unidos tem 340. Não. E o Brasil? O Brasil Não tem nenhum. Mas olha, tem uma vantagem. Quando eu estive em Estocolmo, eu fui no restaurante lá, eu tenho o cardápio do banquete quando vai se receber o prêmio Nobel. Quer dizer, eu entendo que nós temos que ter um avanço, e este atraso se deve, sim, em grande parte, aos partidos que têm essa visão socialista do assistencialismo. O que é isso? É o cultivo de um eleitorado cativo. Né? Em vez de estimular a concorrência, a disputa, garra, disposição, vencer, prêmio, né? Evoluir, trazer virtudes para o ser humano, realizações, não, eu quero que ele fique lá como um coitadinho miserável, recebendo o necessário para sobreviver. Tenho uma visão bastante crítica contra esse tipo de política. Uma das formas fundamentais, o Estado tem que se preocupar com saúde e segurança. O resto se desenvolve por si, de acordo com seus interesses, capacidade, vontade, disposição, projetos. Isso não é papel do Estado, não. Verdade. Uma coisa que eu tava pesquisando, ó. Muitos dizem que o fim da 6x1 vai gerar desemprego. Mas a Unicamp projeta a criação de até 4,5 milhões de vagas. Na sua experiência, como as empresas da Baixada Santista, o empresário vai contratar mais gente ou vai sobrecarregar os que estão lá? Que já existem? Eu acho que vai haver uma redução, porque vão se buscar outros meios de realizar o mesmo trabalho. Porque você tem várias formas de realizar um mesmo trabalho. Quer ver uma coisa que a gente observa bastante hoje aí, como mudou muito? Na área condominial, né? Vamos lá, os corretores de imóveis. Antigamente, você para comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa, você marcava com o corretor, ia lá com o dono da casa, aí tinha horário para vistoriar ou para ver a casa ou não. Hoje, como é que você compra o imóvel? A maioria está na internet. Então tem tudo filmado, etc. Tal. Foram se descobrindo métodos e tecnologias para substituir. É isso que vai acontecer. Eu nem vejo como se consegue contratar, ou pelo menos dobrar o número de trabalhadores aqui na Baixada. Até porque nós não temos indústria, não temos nada. Temos um comércio, basicamente. Né? O desenvolvimento aqui é basicamente comercial. É serviço e comércio. Eu entendo, inclusive tem uma série de dúvidas. Eu não sei não quero questionar a Unicamp, mas aquele Márcio Poikman, que era economista da Unicamp, que depois foi presidir o IBGE, trouxe umas estatísticas aí muito complicadas, né? Inclusive chegou num determinado momento e inverteu o mapa do Brasil. E eu vejo que estatística é um negócio que a gente tem que se preocupar bastante, né? É igual pesquisa eleitoral. Eu acho que a gente tem que buscar várias fontes, etc., para chegar a uma conclusão. Você estava falando de comércio aqui em Santos, mas só que o nosso porto é muito grande. Sim. E funciona 24 horas.
Como você acha que eles vão conseguir se adequar a isso? Eu acho que é tecnologia. Tecnologia. Sim, e ela já deu uma Eu, quando trabalhei na Estiva, durante uns 12 anos, etc., acompanhei bastante. Tem uma associação de acionistas minoritários da Codesp, como deram uma assembleia, nos expulsaram, nós estamos discutindo. De 12 mil trabalhadores que tinha antigamente, hoje deve ter 1.800, se tiver. Desse tipo, reduziu muito. Muito mesmo. Bastante. Por causa da tecnologia, né? E houve muita gente, a gente saiu, que foi lá para Joanópolis, foi criar, foi produzir, foi plantar, sabe? Houve, de acordo com as características de cada um, habilidades, interesses, foram buscar outros meios de sobrevivência. Agora, com esse excesso, né, com esse lucro excedente com o capital investido, né, em equipamentos, e esses equipamentos permitiram esse excedente, nós tínhamos que ter maiores ofertas, né, maiores possibilidades de novas atividades. Eu tava vendo a Constituição americana aí, né? Eu lembrei, a gente tem um irmão que mora nos Estados Unidos, ele trabalha lá. E eu acho interessante como funciona. Porque eles têm a quantidade de horas semanal, né? Máxima. 40. Isso. E daí, assim, eles recebem por hora trabalhada. E eu até vejo pelo meu irmão, tem dias que ele trabalha muitas horas. E tem dias que ele se organiza, dependendo da necessidade dele. E claro, ele se organiza para não deixar a empresa na mão, mas ele consegue trabalhar também em menos horas, dentro daquele padrão de hora estabelecida. Mesmo passando do horário, ele começa também a ganhar até 50% a hora extra também. Então, acho que se fosse assim, esse por hora, acho que seria... Eu considero muito bacana esse formato. Na realidade, né, nós somos... O trabalho está medido por horas, desde lá da Constituição de 1934, quando começou toda aquela discussão da produção e etc., onde houve acesso, então se resolveu estabelecer um horário suportável, né? E de lá para cá, nós basicamente paramos. E, olha, foi só o empresário que parou? Não. A classe trabalhadora também parou de pensar na coisa, suas lideranças, suas entidades. Não houve um acerto, uma discussão, né? E agora vem nesse momento eleitoral, sem profundidade nenhuma, de uma maneira bastante rasa, dizer que isto vai resolver. Não, eu acho que vai complicar na atual conjuntura, basta ver em razão da situação da má administração do país. E será que eles estão segurando agora justamente para lançar isso bem pertinho da... Sim, até porque eu acho que eleições? No futuro talvez nem seja aprovado. Eu acho que vão sofrer muitas consequências aí, e questionamentos à reforma tributária e essa questão do horário. Aliás, eu nem sei por que nós estamos discutindo isso, porque no texto constitucional está lá. Ele não é rígido. Duração, inciso 7º, artigo 7º, inciso 13º. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultar a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então está prevista essa possibilidade. Já existe. Então eu acho que a representação da classe trabalhadora, eu acho que a representação da classe trabalhadora está dormindo há muito tempo. Infelizmente, essa que é a realidade. Quer dizer, a responsabilidade que era minha como representante no Porto, representando a metalurgia, não estou olhando meus representados, não converso com eles, não dou assembleia, acho que está tudo bem, eu tenho que ir lá pedir para um deputadozinho
para fazer isso? Não. Porra, eu tenho um poder constitucional. Por que eu vou passar para o deputado? Que está lá nos seus interesses, na sua grande maioria, em que pese ele dizer, não, eu sou representante do povo, eu cuido, eu quero. Esses deputados que estão entrando nessa onda, eles são irresponsáveis. Então, E não devem ser reeleitos. Então, uma coisa, o que estão falando lá da PEC, de 6 por 1 tudo, É uma baboseira. Não, então, não precisaria, sendo Não, que já está na Constituição, que a gente já pode negociar. Nada, Jean. Nada. No meu entender, isso é uma irracionalidade. É um momento político eleitoral, como você colocou, com muita propriedade, com visão, inteligência e sensibilidade. Ninguém está discutindo, ninguém nem leu a Constituição. Eu não sei como é que pode passar um negócio desse. Ninguém leu. Pessoal, olha só. Leiam a Constituição. Qual artigo? É o artigo 7º, Artigo 7º, olha lá. inciso 13. Inciso 13. Já está na Constituição que nós podemos negociar. Então, olha só, se você tem o seu sindicato ou alguma coisa assim, Perfeito. procure. Se você tá com o seu chefe lá, tudo, fala com ele, negocia. A gente não precisa depender Sim, disso daí, tá? E, Jean, eu até acrescentaria o inciso 15º, que já estabelece repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Eu tenho tudo, eu tenho a faca e o queijo na mão, só falta pegar a goiabada. É só negociar. A goiabada é a É, cabeça. Eu acho que a questão a dos coisa domingos a era, coisa era do- só questão mesmo de... agora falando... É um consenso. Sim, é uma eu acho que todo mundo podia... E se o brasileiro, nós tivéssemos o hábito, né, de falar assim, olha, eu vou respeitar o domingo, questão de trabalho, essas coisas. Não ia ter que ter todo o pessoal trabalhando no domingo. Eu falo isso até eu tenho minha religião e nós guardamos o domingo, nós consideramos o dia do Senhor, né, por fé. E nós entendemos que, por exemplo, no domingo, se eu guardo, eu não vou trabalhar no domingo, mas também eu não vou ficar... Eu não vou no mercado no domingo. E por eu não ir no mercado no domingo, o que eu faço? Eu vou Vai estar comprando no sábado. Então não tenho necessidade do mercado no domingo. Então, assim, não teria... É só questões de trabalhadores específicos, né? Por exemplo, não, médico, hospital, essas coisas tem que ter, não tem que jeito. ter, Eu sim. acho Mas é que é questão o de se organizar. consensualismo. Exato. Isso Tem coisa... que Uma drogaria, funciona. né? A farmácia tem que É. ficar, não tem jeito. Não sei a sua religião, mas deve estar próxima. Eu acho muito bonito uma filosofia religiosa. Você vai em Nova York, tem lá a BH, que é uma das maiores lojas de eletrônicos. Ela fecha, o judeu fecha no sábado. Só vai abrir depois, na segunda, domingo não tem. Não, mas eu vim aqui. Minha religião não permite. E todo mundo vai lá. Se Mas você vai for- no dia certo. Sabe No dia que que é tá tal aberto. dia. Exato. Se você for ver pela fé, muitas pessoas, eu já vi relatos que empresários que abriam, tinha até mercados, mini mercados, tudo que trabalhavam de domingo, fecharam aos domingos, não trabalhavam mais e o faturamento não abaixou. É. Tipo, Não, se pela fé. organiza, as pessoas se organizam pra isso. Sabe que vai fechar no domingo, então vai se organizar e vai fazer as coisas antes, antecipadamente. Nós não né? precisamos de feitores transformados em lei, ou leis transformadas em feitoras. Porque eu acho que o consensualismo, a responsabilidade, a ética, o compromisso social, né? Eles resolvem isso. Exatamente, um exemplo, vou dar um exemplo do mercado, né, assim, tem várias empresas que trabalham muito, assim, mas mercado que é geralmente abre de domingo. Se ninguém comprasse no domingo, o mercado ia abrir de domingo? Não. Não, eles não iam. Então, assim, a sociedade podia se organizar mais, né, sem precisar Precisa conversar. da força do Estado ali, né. De uma certa maneira, nós temos uma culpa porque nós deixamos. Por exemplo, aqui na Câmara Municipal, ninguém cobra, nem fiscaliza, o trânsito é horrível, os vereadores queriam 21 carros para Exato. trabalhar, Exato. sabe? E ninguém cobrou. Nós
fomos obrigados a entrar com uma ação, o munícipe nos procurou, nós entramos, E suspendemos. resolveu. né? Ah, já resolvemos. saiu Não. no último podcast que você teve aqui, você falou sobre isso. Então, Foi eles feito alguma perderam coisa? aqui, em vez de responder, eles agravaram, perderam o tribunal, voltou, a juíza bateu o martelo, eles estão recorrendo. Um recurso aí só para gastar dinheiro do contribuinte. Eles vão Porque até recorrer até a última instância. Ah, eles não tiram nada do bolso, né? Tiram do nosso bolso, então é fácil. Tem prazo dobrado, não paga custas, etc. E tem prazo dobrado. É absurdo, né? Agora, para que se precisa de carro aqui para trabalhar? Há 30 anos foi extinto, né? Não devia ter nem no Estado, nem na Não, Câmara, nem no Senado. É um custo absurdo. Nós não temos isso em outros países. Quanto custa a Suprema Corte Americana, que tem um poderio muito maior em termos econômicos, a nossa Suprema Corte aqui? 40 Nosso gasto é assessores. muito maior, É muito, infinitamente muito. maior. É um dos mais caros no mundo, o nosso judiciário. A gente tá falando da 6x1 assim, mas tem que vir com Sem um tanto pacote, problema, tem que né? vir um pacote. Sim. Não só isso, porque ali, olha só, os empresários... O que você acha que os empresários aqui de Santos estão falando, assim, sobre isso daqui? Vai afetar o empresário santista? Eu acho que não vai afetar, primeiro porque você não tem aqui uma mobilização política forte, né? Eu acho que, de uma certa maneira, já existe um acomodamento em relação a essa jornada. Eu não acredito que vá. Eles vão buscar formas de contornar esse excesso, né? O que eu fazia com um, eu vou fazer o que eu faria com dois, o que eu faço com um, né? Vou ter dois agora para fazer, eu vou buscar um meio de evitar essa segunda vaga. Com a tecnologia. Vai Sim, ficar com um sim. e vai suprir com a tecnologia. Sim, tá aí. Hoje, eu sou da época que você ia no estacionamento, que era o bilhetinho e tal. Hoje você é um vídeo, pode entrar, paga, já debita automático no cartão. Né? Quer dizer, estão empurrando a massa trabalhadora sem ter uma oportunidade, sem oferecer uma oportunidade. Por isso que, se aprovarem mesmo, tem que ser de forma gradativa. Porque aí o empresário vai conseguir também, porque não é de uma hora para outra que vai colocar tecnologia. Sim, concordo. Implantar Vai tecnologia. ter prazo? Por exemplo, quando falar assim, ó, 6x1 tá... Estão falando de 60 dias. Vai ter 60 dias para já as empresas se... Nossa, Mas igual, olha só, olha só. aí eu te falo Mas aqui, 60 olha só. dias, Não, assim, não, eu mas, entendo, mas eu acho que é muito pouco, assim, né? mas olha Inviável. só, eu falo aqui, olha só. Nossos vizinhos, o Chile e a Colômbia, já aprovaram leis de redução da jornada, mas de forma gradual, ao longo de 5 anos. E olha Eles o não tamanho, fizeram olha, 60 dias. olha o tamanho deles, né? Que é o Chile compara com o Brasil. É uma água? Território, população e etc. Então, eles fizeram de forma gradativa e ao longo de 5 anos. Jean, Não 2 meses? a sua conclusão é assim, certeira. Você é um sniper. Isso é eleitoral. Né? Nós tivemos 3 mandatos aí de governo Lula e não fez nada. Quer dizer, agora, nesse momento que ele Mas está agora nesse vai dar cambaleando... certo. Nesse vai dar certo. Ele ainda quer um quarto, hein? Ele ainda quer um quarto. então. Que absurdo. Não dá, né? Ficou pouco tempo para se organizar. E o que você tem a dizer, então, é que assim, já passou o horário assim, você falou que tem Compromisso. tem compromisso, tudo, né? O que você acha, então? Vai passar ou não? Dê a sua opinião, assim. Eu acho sobre- que passa, né? Porque é um discurso eleitoral, é um discurso que cativa. Nem todo mundo, infelizmente, a classe trabalhadora não está assim tão instruída, tão informada para perceber que isso não resolve de imediato. Não é isso que vai resolver o problema do emprego no Brasil, né?
A classe trabalhadora tem que descansar, tem que se alimentar, tem que se educar, tem. Eu acho que eles devem procurar suas lideranças, suas representações para negociar isso, para discutir. E outra coisa, eu não ficaria ligado a uma jornada. Olha, nós temos uma jornada máxima de 8 horas. Mas nós vamos consensuar, vamos discutir com as novas tecnologias, com tudo que aconteceu. Vamos aumentar o ganho, vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar a disposição, vamos nos reunir para produzir em conjunto e participar. Eu acho que tudo é fundamental a participação. Então, eu acho que a classe trabalhadora deve procurar sua liderança, mas não fazer movimento, paredista, que isso não dá nada, né? Eu acho que a atuação conjunta e encontrar uma solução, que sempre tem. Sempre tem solução. Nós passamos pela classe média, aliás, nós vemos lá das cavernas, quanta coisa que a gente já fez aqui, quanto que nós estamos evoluídos. E eu acho que precisa evoluir sim, e principalmente a representação da classe trabalhadora. Esquecer lá o Getúlio Vargas, né, quando pôs o braço no ombro, vamos junto aí. Ele tinha uma finalidade. Eu acho que nós precisamos evoluir nessa relação capital-trabalho. Não é com a lei não vai resolver a relação capital-trabalho. Tá certo. E pessoal, olha só, independente da narrativa que vocês estão escutando até hoje, independente do você ser esquerda, direita, centro, procurem as informações. Procurem os dois lados. Vocês mesmos, procurem, estudem e vejam o que é melhor para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado, muito gente. obrigado. Obrigado novamente, Obrigado a doutor. vocês pelo convite. Isso já é da Parabéns. casa, já. Né? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. É isso que precisa, informação séria, precisa, objetiva, para que as pessoas possam comparar e chegar a uma conclusão. E elas vão chegar na melhor conclusão, porque todo mundo é inteligente, todo mundo sabe efetivamente onde dói o calo. Verdade. Tá certo. Tá bom? certo. Obrigado. Muito Até o obrigado. próximo. Obrigado, Obrigado, gente. valeu. Valeu, pessoal. Muito bom, doutor.